Você vota na pessoa ou você vota no partido? Você conhece o nosso sistema eleitoral? O nosso sistema eleitoral é o chamado sistema proporcional. Este sistema ele é usado para a eleição dos deputados e dos vereadores. Ele tem um sistema de funcionamento um pouquinho mais complexo. Vamos contar um pouquinho dessa história. Muita gente diz que a democracia começou com os gregos, né, que reuniam todo mundo numa praça para discutir os temas importantes da cidade. A democracia como nós conhecemos, no entanto, foi inventada pelos ingleses. Este sistema onde há um parlamento e a gente elege representantes do povo para esse parlamento, foi inventado na Inglaterra. Ou seja, não é uma democracia direta, é uma democracia representativa. O sistema adotado pela Inglaterra e que ainda é adotado nas principais colônias inglesas, com destaque para os Estados Unidos, por exemplo, é o sistema majoritário. E ele vem associado também ao que a gente chama de sistema distrital. Esse sistema é muito mais simples. Basta ver qual é o candidato que tem mais votos e ele está eleito. Se o nosso sistema fosse esse, a cidade, por exemplo, seria dividida em bairros. Para cada bairro, conforme o tamanho, teria, por exemplo, um vereador e o candidato disputaria aquela vaga em específico. Você disputaria só no seu bairro e não na cidade toda. Esse sistema ele tem suas virtudes, mas ele também tem suas falhas. Então, por exemplo, uma coisa que é muito bom, essa divisão em distritos garante que cada distrito vá ter a sua representação. Para vereador até não faz tanta diferença, mas para deputado isso faz uma diferença tremenda. Hoje nós temos aqui no nosso estado, por exemplo, regiões importantíssimas que não tem nenhum deputado. Então há um déficit de representação dessas regiões. No sistema distrital, isso não acontece, porque obrigatoriamente vai ter alguém daquele distrito. Bom, quais são as falhas desse sistema e que levaram a criar um outro sistema? Percebam que o que importa em uma eleição pelo sistema majoritário é a pessoa do candidato. O partido é totalmente secundário. Ele pode disputar pelo partido que for essa eleição, que não vai ter diferença. Importa quantos votos ele recebe. Então, esse é um problema. O sistema majoritário enfraquece a instituição dos partidos políticos. Um outro problema é o seguinte: é muito difícil a eleição de minorias dentro desse sistema, porque você sempre disputa o voto da maioria. Pensando nisso, se criou o sistema proporcional. Nele, os votos vão para o partido, não para a pessoa. E o que acontece? Com isso, primeiro que a gente tem um grande fortalecimento do partido político, então ele é um sistema que privilegia partidos e não pessoas. Segundo, a possibilidade de eleger minorias, porque se as minorias daquela circunscrição se unirem, elas conseguem eleger um candidato. Então vamos supor, imagine em todo o Rio Grande do Sul, se a eleição for disputada distrito a distrito, dificilmente alguém que representa uma minoria vai ser eleito, né? Porque a gente sabe que existe muito preconceito. Agora, imagine todo o estado do Rio Grande do Sul disputando voto, como é o caso da nossa eleição para deputado. Se um determinado candidato conseguir unir uma determinada minoria em torno dele, ele pode ser eleito por esse critério. Então essas são as vantagens do sistema proporcional. Existem vários sistemas proporcionais, no entanto. O mais comum é o de lista fechada. Nesse sistema, como é que acontece? O partido apresenta uma lista de candidatos para o eleitor. E o eleitor vai votar naquela lista
É o caso da Itália, por exemplo. No Brasil, nós temos o chamado sistema de lista aberta. A lista é preenchida conforme a votação nominal dos candidatos. Ou seja, a votação nominal, aquele voto na pessoa, é a última etapa. É a última etapa. Tá confuso de entender? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar com mais calma. Eu fiz um PowerPoint aqui e nós vamos fazer uma simulação, tá? Eu coloquei aqui uma cidade fictícia. Essa cidade fictícia tem 30 mil eleitores. Lembrando que o número de eleitores não se confunde com o número da população, porque para ser eleitor você precisa ter mais de 16 anos. Então não é o caso de absolutamente toda a população. Tem um outro dado que é o comparecimento. Esse número tem diminuído a cada eleição. O nosso sistema é um sistema onde o voto é obrigatório, porém a penalidade é muito baixa para quem não vai votar. Então cada vez menos a gente vê pessoas votando. Possivelmente nesta eleição esse número vai ser ainda maior. Por quê? Porque nós temos uma pandemia. E grupos de risco, por exemplo, idosos, provavelmente vão evitar sair de casa e se expor à contaminação e não vão votar. Lembrando que acima dos 70 anos de idade, o voto é facultativo. Então, este é um outro ponto que é preciso ficar atento nesta última eleição. Ou seja, quem não compareceu perdeu a oportunidade de decidir qualquer coisa. Dos que compareceram, a gente precisa de um número que é o seguinte: votos válidos. Como que eu obtenho o número de votos válidos? A Constituição é muito clara nesse ponto, excluindo-se os votos em branco e os votos nulos. Então, ou seja, voto em branco e voto nulo é voto jogado fora. Não serve para nada, não anula a eleição, não faz nada. Ele é simplesmente excluído da conta. É como se não tivesse existido. Ir para a urna para votar em branco ou em nulo é a mesma coisa que não ir. Não tem consequência nenhuma, tá? Então, a gente chegou ao número de votos válidos, que é o voto que aproveita. Tá? Quantas vagas estão sendo disputadas? Bom, aqui varia de cidade para cidade. O número mínimo são de 9 vereadores, e conforme o tamanho da cidade, esse número pode aumentar. Aqui eu fiz, para facilitar a conta, uma cidade com 10 vereadores. Ah, professor, mas como assim 10? Não vai ficar empatada a votação desses vereadores? Olha, não. Inclusive tem cidades que têm número par de vereador. Não é tão comum. O mais comum é ter o número ímpar justamente para não ter esse problema de votações empatadas. A solução é muito simples. Se coloca no regimento interno que o presidente da Câmara não vai votar. Ele só vai ser presidente. Deu, resolvido, não tem mais empate na votação. Tá? Então, pode sim ser número par. Então, determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, que é aquele cálculo que a gente recém fez, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, que não vai existir mais, ok? Desprezada a fração. Aqui não tem arredondamento, a gente despreza completamente. Então vamos ver. O partido A. O partido A fez 4.500 votos nominais. O que são votos nominais? São os votos nos candidatos. Então a pessoa vai lá, vota num candidato do partido A. Esse voto é computado para o partido. O que é voto na legenda? Quando você digita somente os 2 primeiros números, você está dando um voto na legenda. Ou seja, você está ajudando aquele partido como um todo. Percebam que nessa etapa aqui não faz qualquer diferença voto nominal
ou voto na legenda. Todos vão somar, ok? Então, o partido A chegou num total de 4.800 votos. Eu faço essa simples divisão que a gente falou aqui antes, né? Divido pelo quociente eleitoral, que é o quê? 2.000 votos, certo? Deu 2,4. Deleta essa fração, ou seja, 2 vagas. E assim eu vou indo, tá? Vamos pular essa parte, que eu já fiz a conta com todo mundo aqui. Então, partido A, B e C, cada um fez 2 vagas. O partido D não fez nenhuma. Percebam, o partido D não fez nem o quociente eleitoral, que são 2.000 votos. Ele é um partido menor. Então aqui nós temos 3 partidos grandes e um menor. Provavelmente, no município de vocês, vai ter ainda mais partidos menores ainda. Mas aí ficaria muito longo o vídeo. Percebam que por esse critério preenchemos 6 vagas. Apenas 6 e nós temos 10. Bom, como é que eu vou preencher as vagas restantes? Para as demais vagas, o nosso código tem um sistema de preenchimento. No popular, algumas pessoas chamam isso de sobra. Não é sobra, esse nome não está correto. Existem sistemas eleitorais em outros países que trabalham com essa ideia de sobra. No nosso não é sobra, é média. Então nós vamos ver o quê? Qual partido obteve a melhor média de votos? Tá bem? De novo, é o partido, não é uma eleição de pessoas, é uma eleição de partidos. Vamos lá. Então, pela nossa votação fictícia aqui, o partido A fez 4.800 votos. A gente soma voto nominal com voto na legenda. E aí a gente divide pelo número de vagas que esse partido já obteve, mais 1. Então, o partido A tinha 2 vagas, mais 1 é 3. Então, 4.800 dividido por 3 dá 1.600 votos. Essa é a média de votação do partido A. O partido B fez 4.600, dá uma média de 1.550. Assim vai indo. Repara lá no partido D. Aqui tem uma alteração importantíssima, que vai ter resultados expressivos nesta eleição. Até a eleição passada, partido que não atingia o quociente eleitoral, que aqui para nós é 2.000 votos, estava fora da disputa. Aqui não. Agora, o partido que não atinge o quociente eleitoral não faz votos pelo quociente partidário, mas pode fazer no cálculo das médias. Então vejam que aqui o partido D fez 1.570 votos, dividido por 0, ele não fez nenhuma vaga, mas é 0 mais 1, ou seja, dividido por 1. Então a média de votação do partido D é exatamente o número de votos que ele fez, 1.570. Agora eu olho essa tabela e vejo qual é a maior média. É a do partido A. Então, a primeira vaga pelo cálculo das médias vai para o partido A. O que eu devo fazer agora, então? Muito simples. Se repete a operação. Então vamos lá. Qual é a diferença? A diferença é que agora o partido A vai ter acrescido ao seu cálculo aquela primeira vaga que ele conquistou pela média. Então vamos lá, o partido A tinha 2 vagas pelo quociente e uma pela primeira média. Total, 3 vagas, mais 1 igual a 4. Então nós vamos dividir 4.800 votos por 4. A média fica em 1.200.
Basta agora eu analisar qual a maior média. A maior média ficou quem? O partido D. Olha só que interessante. Justo aquele partido que ficaria fora se fosse de acordo com as regras anteriores. Então, até a última eleição, quem não atingiu o quociente eleitoral, no nosso caso aqui são 2.000 votos, estava fora. Agora o partido D conquistou uma vaga exclusivamente pela média. E assim eu vou indo. Então, se o partido D conquistou uma vaga pela média, a gente tem que, no próximo cálculo, incluir isso. O partido D, que antes eu fazia a divisão por 1, agora eu vou fazer a divisão por 2. Isso derruba a média dele para 785. E agora eu olho o partido D e o partido C. O partido C ficou com a maior média. E eu repito mais uma vez essa operação e deu. Preenchi as 10 vagas. Agora que eu já sei quantas vagas cada partido conquistou, eu vou pegar a votação nominal daquele partido, ou seja, o voto na pessoa, quantos votos cada candidato fez, e vou preencher essas vagas nesta ordem. Mas atenção, o candidato que não atingir 10% do quociente eleitoral, nesse nosso caso aqui, 200 votos, ele fica fora. E aí o que a gente vai fazer? Redistribuir essa vaga pelo cálculo das médias. Então, essa é uma alteração que ela foi introduzida em 2015 para evitar o que a gente já viu em algumas eleições, como por exemplo quando o Enéas se elegeu. O Enéas foi eleito, se não me engano, com 1,5 milhão de votos, uma votação gigantesca. Isso rendeu várias vagas ao partido dele. Só que os demais eleitos não tinham voto para ser síndico do prédio deles e foram eleitos. Para evitar esse tipo de situação, se criou essa regra. Não dá mais para o partido ter um único puxador de voto e levar os outros na carona. Não vai funcionar. Então hoje os partidos precisam de muitos candidatos bons de voto. Não basta apenas um. E aí, você ainda vai dizer que vota na pessoa? Você já parou para pensar que o seu voto pode estar elegendo uma pessoa que talvez você não queira? Pois é. Como os votos são computados para o partido, veja bem, você lá na urna digita o número do candidato, você vota num candidato, mas este voto é computado para o partido inteiro. Então, se o seu candidato ficar um pouquinho atrás de um outro que talvez você não queira, você pode estar elegendo este outro candidato, com o seu voto, inclusive. Repare, em praticamente todas as eleições, nenhum candidato isoladamente faz o quociente eleitoral. Ou seja, sozinho, nenhum candidato teria condições de se eleger. Eles precisam do partido inteiro. Por isso que o partido é como um time. A chapa inteira joga junto. Os votos de um elegem os outros. Por isso que quando há a eleição e você forma todas essas vagas, na hora de preencher essas vagas, toda a nominata do partido são ou titulares ou suplentes. Porque isso pode acontecer também, né? Às vezes alguém se licencia do cargo e etc., e o suplente assume. Então, moral da história, antes da gente definir o nosso voto, é muito importante olhar toda a nominata do partido, porque eu estou elegendo uma nominata inteira, uma chapa inteira. Então eu preciso ver todos aqueles nomes que estão ali, ver se tem coerência, ver se são nomes bons, se são nomes competentes, se são nomes honestos,
porque o meu voto ele não vai só para o meu candidato, ele vai para um time inteiro que eu estou elegendo. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, comente também, faça críticas, sugestões e compartilhe os vídeos. Vamos informar a população. As pessoas precisam saber como votar, elas não podem ser enganadas, achar que estão votando na pessoa quando na verdade estão votando num partido. As pessoas precisam saber a verdade sobre como funciona o nosso sistema eleitoral.